Sejam bem-vindos ao AcijaCast, o podcast da Acija. Apresentação: Robert Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom? Robert Barbosa, diretor da Acija, aqui de Relações Governamentais e Institucionais, começando mais um AcijaCast, isso mesmo, o podcast da Acija, o podcast da indústria, do comércio, do varejo, do serviço, e a gente sempre trazendo aqui, né, tudo de bom para você, fresquinho, e também é um programa onde a gente traz aqui CEO, CFO, presidente de empresa, membros do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, enfim, a gente traz na casa do empresário várias personalidades, né, de todas as esferas, independente de partido político, de religiosidade. Por quê? Porque é importante a gente levar ao empresário aquilo que está acontecendo, o que está rolando no mercado, quais as soluções. Então, a proposta do AcijaCast é essa. E a gente está no 16º episódio. Já agradecer a vocês, porque tem se tornado assim, cada capítulo que a gente está indo ao ar, muito positivo, muito engajamento, pessoas ligando para a gente, pessoas entrando, fazendo perguntas, sugerindo pautas. Então, a gente acredita que está no caminho certo, mas sempre num processo evolutivo. Então, a sua participação é muito importante. Tudo aquilo que você queira saber, entre em contato com a CIJ aqui pelos nossos canais. Você que nos assiste no YouTube, muito obrigado. Você que também está no carro aí, ouvindo, né, no Spotify, a gente está nos streams, enfim. A gente está chegando a todos os lugares do Rio de Janeiro, do Brasil e até no mundo tem gente participando e vendo, né, esse trabalho que a gente começou. Bom, mas a nossa convidada hoje é a nossa diretora da Acija Mulher, uma grande amiga, nossa querida Vera Paulina. Falar um pouquinho de quem é a Vera, para depois a gente bater um papo muito descontraído. Vera, moradora de Jacarepaguá, 45 anos, formada pelo Instituto de Educação, iniciou a sua carreira como professora e ampliou seus estudos superiores em música, pianista. Isso aqui, daqui a pouco ela vai falar um pouco dessa veia musical, porque a gente conhece ela de muitas outras coisas, né? Como ambientalista, como dirigente na comunidade, como empresária, mas essa veia musical até eu quero saber mais um pouquinho da Vera. Ela é diretora operacional comercial da Orly Escritórios Virtuais e de Centro de Treinamento, foi a primeira gestora do Bosque da Freguesia em 2001. Olha, nós já estamos em 2026, né? A mulher é boa. E também fundou e presidiu por 28 anos a Associação de Moradores Coronel Alberto. Recebeu diversos títulos e comendas e é considerado a madrinha de toda a nossa diretoria. A gente tem muito orgulho disso. A gente fala muito em decano, a gente tem uma decana aqui, e que realmente é muito respeitosa e a gente tem muito carinho. Primeiro, queria dizer o seguinte, Vera, obrigado por aceitar esse convite. E aí o nosso bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso pessoal. Bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vera, o nosso tempo ele é um curto, mas a história da vida e participação de tantas frentes é tão intensa. E o que chama a atenção é saber como é que você consegue conciliar tantos papéis ao mesmo tempo. Ser esposa, mãe, síndica, empresária, gestora pública, diretora atuante aqui na CIJ. E com tantas essas coisas, me diz o seguinte, qual o segredo para arrumar tempo para isso tudo? Organização mental. Você tem que se programar. Todo dia antes de eu dormir, eu me programo para o meu dia seguinte. E isso é fundamental. Nada eu faço de repente, só as coisas ocasionalmente que acontecem de repente. Mas eu me planejo. Eu sou uma pessoa muito planejada. Que legal. Eu me planejo para o que vou fazer no dia seguinte, para as coisas mais importantes, e isso me ajuda muito. E essa pergunta foi muito disso, porque a gente vê que todo mundo tem um problema de não tenho tempo, não tenho tempo. Ela é mãe, ela é síndica, ela é gestora, ela cuida do Bosque da Freguesia, ela tem que ver o problema dela com o marido, mas está aí, acho que a organização é a palavra-chave. As pessoas não fazem. E que isso também administra o tempo, né? Da tua vida. E aí você consegue, obviamente, estar cansado no final do dia, Sim. mental, físico, e ainda tem tempo para fazer uma atividade física, pelo menos. Está fazendo? Olha, Porque é importante pouco, também. muito pouco. Eu faço todo dia, mas muito pouco. Mas eu moro numa casa gigantesca e eu tenho que cuidar daquilo, só subir e descer aquelas escadas milhões de vezes, cuidar de 10 Já cachorros. está fazendo atividade física que não tem nem o que. Agora, me diz uma coisa: a sua história
tem todas elas, a gente vai começar por aqui, depois vai falar um pouco mais, mas ela é muito conhecida principalmente pelo Bosque da Freguesia, Sim, sem né? A dúvida. gente, a gente tem uma velha, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre música, mas agora eu quero falar um pouco sobre a questão do Bosque da Freguesia, que você ajudou a criar. Você foi Sim, uma das mentoras e você já está ali há mais de 10, 15 anos e entra governo, sai governo, você continua ali. Continua, para nós que estamos aqui do outro lado, por uma coisa só: competência. Porque se não fosse competência, não estaria. Conta a gente um pouco, principalmente que a gente fala muito na questão ambientalista, sim. e a gente tem no centro da freguesia, com certeza, talvez um dos parques ecológicos mais bem centralizados, mais bonitos, mais cuidados por você, que ela é brigona pra caramba, mas se ela não fosse brigona, a gente não teria o É bosque da verdade. freguesia que está ali. Conta um pouco da gente sobre essa história. Essa história aconteceu lá em 1999, quando eu recebi do secretário do Meio Ambiente, Pode, pode. Eduardo Paes. Eduardo Ele Paes. me convidou para trabalhar na Secretaria de Turismo, e eu falei para ele que não, que tinha uma coisa muito mais importante e interessante para ele, e para todo mundo, o povo da freguesia e arredores, né? Que era essa parte que era uma APA. Era uma APA, tá? Já tinha se transformado numa APA reservada, só que ela estava só cercada, ela não tinha utilização pelo público Nenhuma, né? nenhum. E aí eu fiz um projeto e apresentei para ele. Ele tinha ido na minha casa às 7h30 da manhã para me dar essa notícia que me daria esse cargo na Secretaria de Turismo. E eu disse a ele que eu preferia isso, e ele então olhou e ficou muito interessado, muito. Na mesma hora, ele ligou para a Fundação Parques e Jardins, porque nessa época o Bosque da Freguesia era tutela da Fundação e não da Certo. Secretaria do Meio Ambiente, e avisou lá a diretora de Parques e Jardins que eu estava indo para lá e que o projeto ia ser aprovado. E realmente ele cumpriu o que disse. E tudo que eu pedi no projeto, ele Ele realizou. cumpriu. Ele contratou o arquiteto mais famoso em premiações internacionais e para projetar a sede, aquela sede magnífica que você vê É lá, linda, é linda. e fez a quadra poliesportiva, o campo de futebol, o parquinho. Então, eu vi o meu sonho, que estava no papel e na minha cabeça, se transformar na realidade. Então, eu fui a primeira gestora do Bosque da Freguesia, fiquei lá por algum tempo, saí algumas vezes, mas por pouco tempo. Quando o governo era contrário a ele, os vereadores me traziam de volta, os vereadores da base. Então, devo muito ao vereador Célio Luparelli, falecido, foi ele, Grande professor, é, nosso um amigo e grande companheiro amigo, aqui da e CIJA, muito grande competente. professor. E quando o governo, a prefeitura não ficou com o Eduardo Paes, foi ele que me trouxe de volta para o Bosque. Então, assim, houve uma mobilização da ACIJA, da Associação de Moradores, é, para que eu voltasse, até dos usuários, com abaixo-assinado e tudo, mas o que valeu mesmo foi a posição do vereador Sérgio. Então, os outros anos que o Eduardo estava no poder, era fácil, né? Mas não, nunca foi fácil ser gestora do Bosque da Freguesia. Por quê? Porque você encontra, você lá dentro, você tem todo tipo de visitante. É verdade. Você vê desde a pessoa simples que vai ali fazer uma caminhada, às vezes tem um delegado, tem um juiz. Então, eu escreveria um livro sobre as minhas histórias no bosque, Eu né? acho que você deveria É, pensar é nisso, muito interessante. a presentear a gente com isso, porque você deve ter muita história ali Muita nessa história. passagem de O tantos pessoal me anos. chama de Forrest Gump. Forrest Gump. Penso que a história não é verdadeira, mas no fim descobre que a história é verdadeira. E também nessa coisa de tanta gente, eu lembro, porque eu sou morador também de Jacarepaguá, Freguesia, chegou uma fase que, infelizmente, muitas pessoas iam ali para assaltar, para isso. E eu me lembro que a Vera bateu o pé e brigou para ter guarda municipal lá dentro, não foi isso, né? Sempre teve, mas eu briguei para um quantitativo maior. Não só isso, eu fui ao comando do batalhão 18º, fizemos um acerto lá com eles, e as motos vinham fazer a vistoria, e acabamos terminando com uma segurança muito boa dentro do parque. Deixa eu te fazer, por exemplo, a gente que é da comunidade, a gente pode querer fazer um evento lá, ele está aberto a isso. Quem tem interesse em fazer uma atividade, como é que é para poder chegar no bosque e falar assim, eu quero fazer uma tarde aqui,
é franqueado ao público, tem que pedir autorização, ele está disposto à comunidade, como é que é isso? Olha, Robert, é o seguinte, é, o parque, eu, particularmente, Vera Waldner, coloco dentro do meu parque, como gestora, por iniciativa minha, várias atividades, pode deixar, várias atividades gratuitas. Elas são, Legal. elas são, na verdade, colocadas à disposição do público. Tem uma planilha colada no vidro e está escrito lá que elas são gratuitas e é só fazer a inscrição com o professor. E eu controlo esses professores, tenho um grupo de professores, eu tenho 4 professores de yoga, 5 times de futebol, eu tenho Tai Chi Chuan, Reiki, Shiatsu, dança circular. Todas essas atividades são gratuitas dentro do parque. Eu quero ser testemunha aqui. Eu tenho uma mamãezinha ainda de 88 anos, hoje não mais, né? Já está em casa, mas ela durante 4, 5 anos ela foi assídua aluna de Tai Chi Chuan. Ela andava aqui ali da freguesia, do lado da churrascaria Tem até o bosque para fazer o Tai Chi e voltava e criou um grupo muito legal isso, cara. Muito legal, um grupo ótimo. Essas atividades, eu também tenho uma academia da terceira idade, uma ATI, e essas atividades atraem o público. E eu posso dizer a você que a maioria dos usuários do parque tem acima de 60 anos. Né? Vamos dizer assim, uns Mais 65%, 60, né? tem mais de 60%. Tem muitos corredores, você vê gente importante, gente famosa correndo lá dentro, você vê delegados, você vê juízes, todo mundo corre lá Um dentro. nível muito legal. É um nível muito bom e eu luto para conseguir o melhor para o parque. Agora, para você fazer, por exemplo, você quer fazer o seu aniversário lá, um piquenique, você quer convidar seus amigos. Você vai, me procura, eu tenho um papel de autorização, vou lá no quadro de ocupação, digo para você qual é o espaço que você pode Pode ocupar, usar. você preenche a sua autorização, atrás, no verso tem as regras do parque, que é uma unidade de conservação, não é um parque urbano, não, é um parque Tem sob lei regras para federal, manter tudo quanto sob lei federal. da Então, arborização, de isso, tudo. não alimentar os animais, porque eles são silvestres, não têm vacinas, não são vacinados. E aí você, diante daquilo, fica uma cópia com a guarda municipal, uma cópia comigo, na administração, e outra com você. Aí você pode fazer lá, é de graça, 0800, Poxa, e que você pode legal. fazer lá o seu Então, é produto. você que é morador da região ou do Rio de Janeiro, que queira conhecer o Bosque da Freguesia. E também o seguinte, eu acho que esses eventos, cada vez mais, vai se tornando, nós, da comunidade, donos desse lugar, porque aquilo Sim, ali não tem que ser somente preservado pela gestora e pelo município. Os moradores têm que ser os maiores sim, defensores desse sim, espaço sim. público ambiental, porque isso aí é ar. Ah, É ar, né? A gente, todo mundo degradando aí, todo mundo desmatando tudo, e a gente aqui em Jacarepaguá tem uma área de verde maravilhosa, são um maravilhosa. presente de Deus. E te digo mais, Robert, é, eu tenho dentro do Bosque da Freguesia hoje uma sala de educação ambiental. Então, eu Legal. tenho educadores ambientais que promovem palestras para as crianças, levam às escolas, também para os adultos, para a conscientização dessa riqueza, desse tesouro que a gente tem aqui. Isso é muito Então, importante. eu acho que, na minha opinião, como educadora, que eu comecei como professora, né, no concurso de educação que eu gabaritei a prova, Opa, então eu comecei como professora e eu acho que deveria fazer parte do currículo escolar a educação ambiental. é As verdade. crianças aprenderem o que que é o meio ambiente, o que que ele tem que preservar, os animais, como cuidar dos animais. Uma cadeira obrigatória. Sim, Educação ambiental e educação isso. financeira, Eu, acho que como são educadora, duas acho cadeiras. que é fundamental isso. Agora, me conta um pouquinho, a gente olha que a gente vai lá e volta. Conta um pouquinho dessa pianista aí, essa veia musical, conta um pouquinho para a gente aí. Eu, desde de criança pequena, assim, com 3, 4 anos, eu já tocava alguma coisa no meu pianinho de brinquedo. Uma músicazinha que minha mãe ficou muito encantada com isso. E eu comecei a estudar piano, estudei no Conservatório Brasileiro de Música e cheguei a tocar na Sala Cecília Meirelles. E olha, nós não tivemos ainda um recital da Vera aqui na CIG. De repente, sei lá, no encontro de coróis, alguma coisa, a gente pede uma canja. E de repente, no bosque ali, você deve ter muitos ensaios musicais de vez em É, quando.
eu não participo ali no parque, porque ele já vem com os grupos, tinha um grupo de chorinho maravilhoso, Que legal. e eu encontrei nesse grupo de chorinho, para minha alegria, um dos professores da academia, onde eu dei aula há 10 anos, antes de vir para o parque, eu dei aula há 10 anos na Academia Musical Ponte na Barra, e esse professor, eu encontrei ele no grupo de chorinho. Ele era um saxofonista famoso, e ele estava que praticava esse grupo, praticava aos domingos, se apresentava aos domingos e tinha um público muito bom. Pô, que bacana. Chorinho. Agora, minha amiga Vera, a gente está aqui na Associação Comercial Industrial Jacarepaguá, a casa do pequeno, do médio, do grande empresário, e a gente tem aqui uma importância muito grande, muito relevante, principalmente conduzido pelo nosso presidente Paulo Valente, que é a questão da mulher. A mulher na sua posição, a mulher no mercado de trabalho, e você hoje dirige, né, o Assija Mulher. Fala um pouco para a gente, como empresária que você é, como gestora, como é que é essa visão sua hoje da mulher nessa questão tão árdua que é ser empresária, que é ser empreendedora, e o que você almeja estar junto com a Assija Mulher aí para cada vez mais a gente ter o engajamento das mulheres dentro da nossa associação. Olha, Roberto, durante muitos anos, não sei nem te precisar quantos, mas mais de 15, eu fui a única mulher na Associação Comercial Industrial de Jacarepaguá. E muitas vezes, durante uma reunião, que logicamente o Paulo Valente não era o presidente, eu fui contra a opinião do presidente, dizendo a ele que ele estava indo contra os preceitos da associação, que o que ele estava fazendo não era isso que a CIJA se propunha. E, sim, a minha opinião valeu. Valeu porque eu Você estava marcou falando a verdade. posição e Eu estava falando a verdade. Eu estava me posicionando corretamente junto com a CIJA, o que a CIJA se propõe. Então, nesse momento, eu me vi assim, eu nunca me vi sozinha, porque eu sempre fui muito, vamos dizer assim, eu me sinto forte, entendeu, Paulo? Nas minhas posições, sua ativa, lógico, muita eu tenho minhas atitude. fraquezas, meus sofrimentos, minhas tristezas, mas eu me sinto uma pessoa muito forte. Eu sou uma serva de Deus, eu sou evangélica, e eu tenho Deus muito presente na minha vida, e isso tudo me ajuda muito, porque nas grandes decisões que eu tenho de tomar, eu sempre boto meu joelho no chão, peço a Deus para me orientar. E nesse momento aí na CIJA, eu passei por momentos estreitos, mas no fim o pessoal viu que eu tinha razão, entendeu? A grande questão é que a gente vai, em cada década é uma mudança, né? E, infelizmente, muitos órgãos, muitas associações, até por uma questão cultural, sempre foram muito machistas. Então, quando a gente fala muito da palavra diversidade, ela é muito importante, mas tem que ter sempre alguém para quebrar isso. A Sim. Vera foi uma dessas pessoas que quebrou isso, Isso. porque é importante a gente estar aqui com a mulher, com o negro, com a comunidade LGBTQIA+, não importa. O que importa é você estar dentro de um associativismo e trazendo pautas relevantes, buscando soluções para que a gente possa melhorar a vida do próximo, a vida de A, B, C, D, né? Independente de raça, cor, sexo, religião. Exatamente. Mas eu acredito muito na evolução dos tempos. Então a gente ainda tem muito que evoluir, velho. Sim, Né? sim. Mas já houve uma quebra de paradigma que cada vez mais está se destacando. A gente chega, agora a gente vai ver, dentro de 2, 3 anos, a maior população será feminina, já é feminina. Em 2030, a maior população do Brasil será 60 a mais, velho. Né? Então, isso aí não sou eu que estou falando, isso é estatístico do IBGE, estatístico das fontes de informação. Então, a gente também que trabalha no associativismo tem que estar muito ligado a isso, a essas aberturas, a essas mudanças de pauta, sem radicalismo, mas dando voz a quem tem voz, a quem precisa, a quebrar paradigmas, né? A gente até conversava outra questão, essa questão do feminicídio. Isso sempre teve, é que nunca foi divulgado, Colocado dessa mas forma. sempre teve. Mas a gente precisa de umas Vera Baldi na vida que não tem papa na língua. Ela vem a Vera, vem falar. E tem que ter 10 Veras.
A gente tem que ter 20 veras, porque são a partir dessas veras que a gente não vai ter mais problemas como essa jovem de 17 anos que teve estupro, a senhora de 60, 71 anos que foi estuprada agora no final do mês de fevereiro, essas pessoas que são obcecadas no sentido de não poder ter voz, então que venham mais veras Malvinas aí para a gente poder curtir. Bom, estamos chegando ao final, mas eu queria te fazer aqui, ó, no mundo de tantas mudanças que vem acontecendo, em que tudo tem a internet, mídia social, inteligência artificial, que conselho você dá para as mulheres nessa mudança aí, né, de tudo que vem acontecendo? Porque a gente vem de duas gerações, né? Nós somos da mesma geração, agora tudo está na palma da mão, Vera. Mas qual é o teu recado para as mulheres em relação à explosão da internet, aí, onde tudo é Instagram, é TikTok, é Facebook e é por aí? Meu grande conselho para as mulheres é que elas batam forte em suas convicções, nas suas verdades, entendeu? Não deixe alguém gritar mais alto que você. Se você tem razão, vá até o fim, na sua razão, entendeu? Porque isso é importante, a sua verdade, a sua razão. Não esmoreça. Eu te dou como exemplo lá o meu condomínio, que são 26 casas, e, logicamente, nem Cristo agradou a todos. Tem alguns poucos moradores que são desfavoráveis ao tipo de administração que eu faço, mas a grande maioria Tá com você. está comigo. Então, no universo de 26 casas, eu entro na reunião, na Assembleia, com 16 procurações. Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Não. Não. Isso quer dizer o quê? Que essas 16 pessoas, e comigo Estão 17, concordando concordam que eu assine por elas. Concordam com o que eu faço e a maneira com que e eu depositam administro. em confiança em você. Confiança. Então, a mulher tem que adquirir isso. Confiança das pessoas, ser firme em suas convicções, lutar por elas. Acho que é importantíssimo você lutar pelas suas convicções, e isso leva você a um estado mental de equilíbrio, de Certo. você parar para pensar de noite, quando eu avalio o meu dia todos os dias, o que que eu fiz de bom, aonde eu errei, antes de dormir, eu faço isso, sabe? E como eu vou planejar o meu dia seguinte. Então, as coisas que eu acho que eu não fiz muito bem, eu tento consertar no dia seguinte, se for possível, e as coisas que eu fiz certo, eu agradeço a Deus por isso, por ele ter me ajudado a esclarecer algumas coisas. Esse é o conselho que eu dou. Seja sempre preventivo. Preventivo. A prevenção é excelente. Você pensar antes no que você vai falar, no que você vai dizer, porque consertar as palavras só tem valor antes de sair da boca. Depois que elas saíram, ela pertence ao ouvido que ouviu, não mais a boca. Não mais a boca. E as palavras, às vezes, são felinas. E São, não tem volta. são afiadas, são afiadas. É só para vou botar uma coisinha Aham. rápida aqui para vocês. Quando eu planejei o Bosque da Freguesia, eu também planejei uma abertura para o Rio Office. Então, esse portal interligou os dois lados da Que freguesia. bom. E o nosso antigo superintendente aqui, o Geraldo Aragão, que hoje é o genro dele, que toma conta, ele falou: Verinha, você é a madrinha do nosso shopping, porque eu abri esse portal. Então, trouxe mais fluxo para O o shopping para todo e mundo. a Cia está Segurança, o aqui, foi próprio muito bom, a companheiro. Cia já vim para cá, e isso tudo faz parte de coisas boas que a gente conseguiu realizar, entendeu? Bom, queria agradecer mais uma vez aqui a minha diretora, a nossa diretora, Vera Paula, diretora da Assija Mulher. Gostaria também, você que está aí nos acompanhando no canal do YouTube, nos streams, no Spotify, muito obrigado. Agradecimento especial a Rafael Lima, a Vanessa Gazzoni, a Sandra Dias, que estão com a gente aqui nos bastidores, que faz chegar a você. E para a gente encerrar, queria pedir aqui as tuas considerações finais para o nosso público do AssijaCast, velho. E, nas minhas considerações finais, eu agradeço imensamente a CIJA existir, porque a CIJA realmente traz para os empresários, tanto os médios, os pequenos e os grandes empresários, uma segurança, você saber que você tem uma associação que está do seu lado, está ali para te defender, para te ajudar, para te esclarecer, para te trazer palestras interessantes, para trazer para você um mundo novo. Que eu acho que todo dia nessa associação acontece alguma coisa nova, importante, interessante. Ao nosso presidente Paulo, que está fazendo um excelente trabalho na CIJA. A CIJA cresceu muito com o Paulo Valente, você sabe disso, você testemunha disso. Então, agradecer a ele imensamente.
e essa equipe de diretores estão atuantes e estão participantes. Bom, Vera, muito obrigado por essa resenha, um papo muito gostoso. Queria agradecer a todos vocês por estar nos acompanhando, por estar também divulgando. Se você gostou, você clica aí, compartilha, vai falando da gente. E eu tenho certeza absoluta que cada vez a gente vai trazer muito papo interessante. E fica a dica aqui: vem em Jacarepaguá, na freguesia, conhecer o bosque da freguesia e com certeza chegando lá, a Vera está sempre lá, é só ir lá procurar, tomar um cafezinho, bater um papo. Tá bom? Olha, um beijo no coração e até o próximo episódio do AcijaCast, o podcast da indústria, comércio e serviço. Um abraço, gente. Bom dia.